Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Dia 14, nosso primeiro editorial do dia, uma terça-feira abençoada para você e para toda a sua família. Pois é, pessoal, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem ministro do STF que parece que também não vai aguentar, né? Vai pedir arrego e não é o Barroso, um a mais pode pedir para sair, mostrando que a pressão do Donald Trump deu resultado. Porém, né, o principal objetivo que eles queriam, que era arrancar o Bolsonaro fora, foi maior, né? Tiraram o Bolsonaro. Inclusive, já estão falando agora na maior cara dura mandar o Bolsonaro para prisão em regime fechado, na Papuda, mesmo com todos os alertas de saúde, né, que foram feitos em relação ao Bolsonaro. E aí, sei lá, talvez repetir a história do Clezão, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Donald Trump, né? Que deu uma sinalização para o mercado e a gente vai explicar do que se trata. Teve até o pessoal da Globo, teve a Globo topando, né? Aí falar a verdade, né? Falando que o Bolsonaro deveria estar livre há muito tempo. Teve esquerdista sendo denunciado pelo Ministério Público por causa de Israel. Teve também, né, uma declaração do Supremo Tribunal Federal daquilo que eu já tinha dito para vocês, que eles iam deixar o Eduardo Bolsonaro, por óbvio, né, sem poder concorrer, inelegível, enfim. Teve uma troca de farpas pesada entre o Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira, né, o líder do PL falou também sobre a vaga para o STF, ele declarou quem ele preferiria que o Lula indicasse, e tem muita chance disso ser verdade. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse primeiro editorial. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer e uma honra enorme poder estar aqui e debater um pouquinho mais com você, todas as nossas pautas, né, tudo que acontece no Brasil, no mundo. Então sejam todos bem-vindos a mais um editorial. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, isso ajuda bastante, tá? Vamos lá. Vamos começar com o Donald Trump. O Trump desiste de taxar a China em 100%. Pois é. O Donald Trump, por causa das terras raras, ele simplesmente disse que ia taxar a China em 100%. Essa matéria é da Forbes, tá? Só para deixar claro para vocês. Então o Donald Trump deixou claro que a China queria fazer um controle, né, dos chamados minerais raros, querendo controlar a exportação, né, para setores de tecnologia, setores hospitalares, se eu não me engano, e setores militares. Então é mais ou menos o seguinte, olha, lá na China tem uma empresa que produz microchip, né? E aí os Estados Unidos querem comprar um produto dessa empresa que produz microchip. A empresa teria que pedir ao governo, que diria se poderia ou não vender, dependendo do setor dos Estados Unidos. O Trump tomou isso como uma afronta e ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre a China. Ou seja, então, vou te taxar em 100%. O que aconteceu a partir disso? O Trump recuou. Tá? Então ele preferiu não fazer, né, mais essa sanção contra a China, né, colocar as aranceles contra a China. O pré-candidato americano inicia a semana em recuperação, com os futuros dos principais índices subindo cerca de 1% nas primeiras horas dessa segunda-feira, né, que foi ontem. O movimento reflete o alívio após Trump recuar da decisão de impor uma tarifa adicional de 100% sobre a exportação chinesa. A medida, anunciada nesta sexta-feira, havia pressionado as ações de tecnologia e inteligência artificial, né? Ou seja, deu uma reduzida boa aí nas ações para esses grupos. A sinalização mais moderada do presidente americano ao afirmar que os Estados Unidos não querem prejudicar a China trouxe fôlego aos mercados, enquanto investidores aguardam novos desdobramentos da disputa comercial e a possível reunião entre Trump e Xi Jinping. E sim, terá uma reunião entre o Trump e o Xi Jinping. Qual que é o grande problema aqui? São dois problemas. O primeiro, se não vai fazer, não
diga que vai fazer. Então, o Trump, toda vez que ele recua em relação a essas tarifas da China, né, ele mostra o quê? Fraqueza em relação à China. A China ganha mais força em contra-argumentar e em contra-atacar. Então, se não vai fazer, não ameaça, né? Não fica ameaçando. Tá, não tem nenhuma sinalização até agora de que a China recuou em relação à questão das terras raras. Mas, mesmo assim, o Trump recuou. O segundo ponto, levanta o questionamento e a especulação sobre corrupção. Por que corrupção? O Donald Trump tem informação privilegiada. E aí, a grande questão é que ficou ontem, né, claro, que uma figura, sabendo o quanto o anúncio do Donald Trump ia prejudicar os mercados, horas antes, vendeu todas as suas ações, né, coisa de bilhões, e aí, hora que o preço despencou, ele comprou de volta. E aí, agora com o Trump anunciando a volta, o preço volta ao normal. Essa figura ganhou alguns bilhões em algumas horas. Quem sabia desse anúncio do Trump, né? Quem teve essa informação privilegiada? Há quem diga que os próprios filhos do Donald Trump possam ter feito esta operação, né? O que, lógico, levanta a suspeita de, né, tráfico de influência aí. É óbvio, né? Vamos lá, pessoal. Vamos assistir aqui essa publicação aqui do Joel Pinheiro, se ela aparecer na tela pra gente, né? Do Joel Pinheiro, falando justamente sobre a questão da prisão do Bolsonaro, tá? E aí o que acontece? Tá tão escancarado, tá tão nítido que o interesse desses caras é arrancar o Bolsonaro fora do jogo, é tirar o Bolsonaro do jogo, que até a Globo News está reconhecendo isso. Olha só, se bem que o Joel Pinheiro, eu gosto dele, ele é mais sensato ali dentro da Globo News. Tem hora que ele fala abobrinha e tem hora que ele fala, né, pérolas ali. Então, o Joel Pinheiro, né, é um cara que, para mim, né, ele, o Demétrio, são figuras que ali dentro da Globo News, de vez em quando, a gente escuta coisas boas, né, deles, né? Tá aí no lugar errado, mas olha só. O Ministério Público olha todas as provas e decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja no futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, que talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu. E vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar, o inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. Pois é aquele prato cheio que o judiciário dá, fazendo o quê? Aplicando arbitrariedades e ilegalidades. Quem gosta de criticar o judiciário, dizendo que o judiciário pratica a ilegalidade, o STF pratica uma ilegalidade e dá um prato cheio para todo mundo criticar então, né? A culpa é de quem? Vamos lá, pessoal. Esse indivíduo aqui, ele é um jornalista, né, um militante de esquerda, e aí
ele é defensor da Palestina, né? Provavelmente, não sei se ele é descendente de palestinos, acredito que sim. Mas as declarações dele, absurdamente polêmicas, tá? Não é a primeira vez que ele é alvo da justiça, também num processo contra o Arthur Lira, ele também foi alvo da justiça, né? Na época do processo do Arthur Lira, eu até fiz um vídeo aqui defendendo o Breno Altman, porque para mim, sendo esquerdista ou não sendo esquerdista, censura é coisa, né, de autoritário, a censura é coisa de autoritarismo. Então, o cara fez uma matéria, uma reportagem e censuraram o cara, o que eu discordo, né, completamente. Mas, agora, o que acontece? O Ministério Público se alinhou à Conib e denunciou o Breno Altman por críticas a Israel em pleno genocídio palestino. Então, eu tenho que dar parabéns para o Ministério Público, né, porque não são críticas, foram ataques a Israel. E é um grupo hoje vulnerável, né? É um grupo vulnerável. Para essa turma esquerdista, que tanto fala em grupos vulneráveis, é inquestionável dizer hoje que Israel, né, os judeus, foram alvos e continuam sendo alvos do antissemitismo mundo afora. E que o antissemitismo, né, tem que ser tratado exatamente como racismo. Não é isso toda hora. Essa turma da Left People, da esquerda, não está denunciando alguém por racismo, por xenofobia, por gordofobia, por sei lá o que fobia, não é? Então, é isso aí, tá? O procurador Maurício Fabretti, do Ministério Público Federal, acatou o pedido da Confederação Israelita do Brasil e apresentou uma denúncia contra o jornalista e fundador do Opera Mundi, Altman Breno, né? Por críticas, né, o Breno Altman, né, o nome dele, por críticas contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. A Polícia Federal abriu um inquérito, mas concluiu que o jornalista não cometeu crime, tendo apenas exercido o seu direito à liberdade de expressão. Engraçado que eles têm direito à liberdade de expressão, né? Isso é impressionante. A esquerda tem direito à liberdade de expressão, a direita não. A denúncia foi publicada na terça-feira pelo procurador Fabretti, mesma data que marcou 2 anos da ofensiva do Hamas e a escalada do massacre contra os palestinos. E se baseia em foram várias postagens, né? Foram várias postagens do Altman publicadas na plataforma X entre 7 de outubro de 2023 e 1º de fevereiro de 2025, para acusá-lo de suposto racismo, incitação ao crime e apologia de crime. Parabéns ao promotor, tá? Não venham falar que é censura. Não é nada de censura aqui. Parabéns ao promotor aí, tá? Então, agiu certinho o promotor, tá? Então, é assim que funciona o jogo, né? Ai, não, Sandro, mas o Trump não pode fazer tal coisa, o jornalismo, o Ministério Público não pode ir contra a esquerda, você tem que ser moderado. É o caramba, tá? Cá entre nós. Eu quero que esses caras também provem do mesmo remédio, porque isso aí se chama isonomia, né? Provem do mesmo remédio que eles sempre fazem contra quem é de direita. Eu já fui processado, eu já fui denunciado por fake news, né? Por figuras ligadas ao Supremo, sendo que eu li uma reportagem do Metrópolis e a turma disse que eu estava fazendo fake news. É assim, né? Então, cá entre nós, né? O jogo, né, tem que ter a mesma regra para todos. É assim. Agora, pessoal, vamos lá. Essa matéria é para assustar qualquer um, né, que se diz viver num Estado democrático de direito. Isso aqui não é um Estado democrático de direito. O STF planeja frustrar a intenção de Eduardo Bolsonaro para 2026. E aqui eu estou falando para a presidência da República? Não. Aqui eu estou falando para Senado, aqui eu estou falando para a Câmara dos Deputados, aqui eu estou falando para presidência, aqui eu estou falando como homem livre. Todos esses planos o STF quer frustrar em relação ao Eduardo Bolsonaro, ou seja, o Eduardo Bolsonaro é uma peça a ser eliminada do jogo. É assim que o STF trata. O STF planeja frustrar a intenção de Eduardo Bolsonaro de se lançar candidato à presidência em 2026.
Os ministros falam sobre isso. Os ministros antecipam os seus votos. Os ministros abrem os seus votos, né, antes mesmo de um processo existir, né? Pretendem frutar o plano dele de se lançar candidato à presidência em 2026. Não é só a presidência, é Senado, é qualquer cargo público. Ministros ouvidos pela coluna afirmam que a ala majoritária da corte já vê elementos para condenar o deputado por coação no curso do processo, o que deixaria inelegível para as eleições do ano que vem. Tá? É absurdo essa situação. No referido inquérito, a Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar de articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos com autoridades brasileiras para tentar interferir na ação penal que culminou na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por golpe de Estado. Vocês acabaram de ver o que o Joel Pinheiro falou aqui agora, né? O Eduardo planeja deixar o PL e se filiar a outra legenda para disputar o Palácio do Planalto. As investigações em andamento no STF, contudo, deverão representar um duro baque nas pretensões do parlamentar. Um duro baque, ou seja, um duro baque para a própria democracia, né? A gente vai voltar a falar do Eduardo Bolsonaro agora, né? Em relação ao Ciro Nogueira, os dois trocaram farpas, né? A gente viu um discurso do Ciro Nogueira, né? Muito alinhado ao centro, né? Ele é centrão, mas, né, tem uma matéria aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui a matéria para vocês, né? Se eu acho essa matéria aqui, acho que eu não vou encontrar essa matéria aqui, tá? Tinha uma matéria aqui que falava do Supremo Tribunal Federal mirando, né, o Eduardo Bolsonaro aqui. Deixa pra lá. Depois, a hora que eu achar essa matéria, eu trago aqui para vocês, tá? Ó, o Ciro Nogueira e o Eduardo Bolsonaro trocam farpas na internet. Sim, foram quase para as vias de fato virtual. Ou melhor, foram para as vias de fato virtual, né? Teve dedo na cara, né? Teve briga, um jogando, né, a culpa no outro. Mas eu quero que vocês prestem atenção no discurso do Ciro, tá? O episódio envolvendo o Ciro Nogueira e o Eduardo Bolsonaro está relacionado às movimentações do deputado que está nos Estados Unidos, que pode ter causado prejuízos para a direita em 2026. Não foi as ações do Eduardo Bolsonaro. Em qualquer lugar democrático do mundo, Ciro Nogueira, uma pessoa que se sente injustiçada, ela tem todo o direito do mundo, se ela está injustiçada, de simplesmente fazer denúncias contra seus opositores. Então, é um erro seu gerar essas críticas aqui em relação ao Eduardo Bolsonaro. Porém, o Eduardo também se comunicou mal. Olha só o que aconteceu. O Henrique Stetter fez vamos dizer assim, uma linha do tempo, né, dessa briga do Ciro Nogueira com o Eduardo Bolsonaro. O Ciro Nogueira disse que o Eduardo Bolsonaro prejudicou a direita. Tínhamos a eleição resolvida. E isso foi implodido, segundo o Ciro Nogueira, por causa do Eduardo Bolsonaro, né? Ou seja, já estava com a eleição ganha. O presidente do PP não poupou críticas ao deputado. Segundo ele, a atuação de Eduardo Bolsonaro causou prejuízo gigantesco ao projeto político da direita para 2026. Primeiro, ataques no exterior miraram alvos errados. As críticas do Ciro foram essas. Ciro afirmou que Eduardo Bolsonaro articulou sanções e tarifas contra o Brasil, mas mirando ministros do STF em vez do Lula, o verdadeiro adversário político. Segundo o senador, essa estratégia bagunçou completamente o cenário eleitoral. O Ciro Nogueira foi perguntado, né, essa semana, se ele acha que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador, um autoritário. Ele não. Eu admiro muito o Barroso, admiro muito o próprio Alexandre de Moraes e não acho que eles são ditadores. Cortando aqui todo o discurso daquele público que ele busca voto, né, que é o eleitorado bolsonarista. 2. A candidatura da família Bolsonaro está descartada. Opa! O que o STF acabou de falar agora? Que Eduardo Bolsonaro não pode, né? E o que o Ciro Nogueira acaba de anunciar? Não. Família Bolsonaro, ninguém. Nem Michele, ninguém.
O Ciro Nogueira está de olho no vice, tá? Na vice-presidência do Tarcísio de Freitas. O Ciro é um dos maiores articuladores para que o Tarcísio fosse o candidato e que o Bolsonaro já indicasse logo. Ele quer eliminar a influência da família Bolsonaro, né? E aqui já falou, a candidatura está descartada. Para Ciro, diante da rejeição ao tarifaço e da repercussão negativa das falas do Eduardo, não há viabilidade hoje para um nome da família Bolsonaro disputar a presidência. Um nome, mesmo a Michelle, né, que não tem nada a ver com a incursão do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nem a Michelle, tá? Hoje, há especulação, inclusive, do nome do Flávio Bolsonaro aparecer, né, a vice do Tarcísio, que seria uma forma de amenizar ali, o centrão deixaria amenizar para que o Eduardo Bolsonaro se acalmasse, porque o Eduardo Bolsonaro vai dar dor de cabeça, né, para a turminha da Left People e para a turminha do Centrão durante, né, as eleições de 2026. Né? Eles podem até torná-lo inelegível, mas calá-lo não vão conseguir. Tínhamos uma eleição resolvida, isso foi implodido. O Ciro chegou a dizer que antes da crise gerada por Eduardo, a direita tinha um caminho traçado já para 2022. Quem que era? Tarcísio. Mas o movimento nos bastidores internacionais implodiu o avanço que vinha sendo construído. Tarcísio e Ratinho Júnior seguem como nomes mais viáveis. O presidente do PP voltou a defender um candidato com perfil estilo Tarcísio. Ele também citou Ratinho Júnior como uma opção competitiva para a cabeça de chapa em 2026. Eu apoio o Ratinho, acho o Ratinho um ótimo candidato do Centrão. O Tarcísio também um ótimo candidato do Centrão. Mas não podemos dizer que seja um candidato da direita, né? A composição da chapa ainda está indefinida. Ciro evitou falar sobre alianças ou escolha de vice, que é o que todo mundo sabe que ele quer, e disse, né, que o primeiro é preciso definir quem será o nome da direita, mas deixou claro que não será alguém da família Bolsonaro. Ou seja, eles não vão apoiar ninguém, mas absolutamente ninguém da família Bolsonaro, e não é à toa que eles minaram por completo o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro rebateu o Ciro Nogueira por críticas da atuação dos Estados Unidos. O senador afirmou que o pleito estava completamente resolvido, mas as ações do filho de Jair Bolsonaro fizeram Lula se aproveitar de forma ostensiva para retomar a sua popularidade. A crítica não foi bem recebida pelo deputado federal, que respondeu em suas redes sociais. Olha a resposta do Eduardo Bolsonaro, abre aspas. Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil, escreveu em publicação no X. E qual seria o plano pessoal? Vice, né? Ele ainda respondeu: compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. O Ciro Nogueira rebateu o Eduardo na hora. Prezado Eduardo Bolsonaro, não tenho dúvida que houve um enorme despreendimento pessoal de sua parte. Quanto a mim, tenho certeza que não tive nem terei nenhum prejuízo pessoal. Você sabe a distância entre os que falam de nós e a realidade. Nunca quis ser nada além do que sou, como com uma outra forma de ver. O que me interessa também é o Brasil. Foi o que rebateu aqui, né? O Ciro Nogueira, né? Que rebateu o Ciro Nogueira. E na sua opinião, pessoal, sejam sinceros aí. Você acha que quem está certo? O Ciro Nogueira ou o Eduardo Bolsonaro nessa batalha aí? Quem que você acha que está mais certo sobre isso aí? Tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha aqui. Os bastidores da reunião de Fachin, Gonê, Alcolumbre e Pacheco. Olha só quem está aqui, gente. O Rodrigo Pacheco numa reunião junto com o Davi Alcolumbre, junto com o Gonê, junto com o Alcolumbre, né? Mas por que, né? Essa turma está aqui junto com o Pacheco? Eles juram de pé junto que eles não eram articulando, né? Para que o Pacheco fosse nomeado presidente,
né, fosse nomeado ministro do STF, não, tá? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na segunda-feira em Brasília o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os presidentes do STF, ministro Edson Fachin, e do STJ, ministro Herman Benjamin, né? O encontro, divulgado pelo próprio Alcolumbre, provocou especulações em razão da presença do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Pacheco é o candidato à vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no Senado, né? Eles falaram que o Pacheco não concorreria, né? Não trataram, né? Na verdade, eles falaram que não trataram, que não falaram de nada do Pacheco lá não. Mas olha só, essa aqui pegou muita gente de surpresa, mas faz certo sentido, né? Ou seja, aqui, né, você não escolhe o melhor, você escolhe o trem menos pior de ruim, né? Para não falar o menos pior, o trem menos pior de ruim, né? A desgraça mais branda, né? Que você tem que escolher. Então, olha só, o líder do PL sobre a vaga no STF para o parlamentar, né? Para o parlamento, é melhor o Pacheco. O líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, vê o senador Rodrigo Pacheco como uma opção melhor para o parlamento do que o ministro da AGU, Jorge Messias, na disputa da vaga no STF. E aqui eu concordo com ele, tá? O Jorge Messias é uma figura, né, muito alinhada com o governo Lula, e para a oposição isso seria uma bomba, né? Seria um ministro que tem todo o seu posicionamento à esquerda ali, né? Pacheco e Messias são apontados hoje como os nomes favoritos para serem indicados pelo presidente Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso. O ministro anunciou na quinta-feira que se aposentará da corte. E aí, qual que é o grande problema da situação? O grande problema aqui é que provavelmente nós teremos os dois, né? Tanto o Pacheco quanto, né? Tanto o Pacheco quanto o Jorge Messias também, né? São possibilidades. Por quê? Olha o que o Cláudio Dantas publicou aqui. Depois de Barroso, outro ministro do STF também cogita se aposentar mais cedo. Quem seria, né? Ela, a ministra Carmen Lúcia. Depois de Barroso, outros ministros do STF também cogitam se aposentar, Carmen Lúcia. Assim como Barroso, Carmen teve seu visto americano revogado pela Casa Branca e estaria com medo de virar alvo da Magnitsky, como Alexandre de Moraes e sua própria esposa. Como a ministra não pretende se mudar para o exterior, eventuais restrições à sua vida financeira no Brasil teriam um impacto maior. O Fux concede habeas corpus... Não, essa aqui é outra matéria. Então, né, teria aqui uma possibilidade maior da ministra, né, Carmen Lúcia, pedir aposentadoria agora, né, do Supremo Tribunal Federal, né, tá saindo fora do Supremo Tribunal Federal. E aí o que levanta, né, o questionamento aqui, primeiro seria melhor o Pacheco, mas é inevitável, o Lula vai colocar gente, né, gente dele, gente radical para essa missão, né? Missão dada, missão cumprida, né? Então vai ser mais uma missão enviada aí, né, para a turma do Lula. Mas vamos lá, pessoal, ó, recadinho rápido para vocês. Imigra Mais, né? Entre em contato, tá? Para você que busca aí uma alternativa ao Brasil, um plano B em relação ao Brasil. E se o Brasil der ruim mesmo? Você já parou para pensar o pessoal lá da Venezuela, que ficou esperando, de repente, a hora que foi vender a sua casa, um imóvel lá na Venezuela estava custando menos que um carro popular no Brasil, né? E aí o que acontece? Se você tira, né? Porque o dólar, a gente sabe, é uma moeda, né, que é confiável. Então, é uma moeda que você sabe que é bem mais confiável do que o real. Então, assim, qual que é a minha recomendação? Hoje eu aprendi, tá? Dá para você ter imóveis, né, principalmente com o Airbnb, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no Paraguai. A minha intenção talvez seja investir em imóveis aqui no Paraguai, porque a renda é em dólar, tá? E no Uruguai também. Então você, em vez de você ter todos os seus apartamentos no Brasil, você contrata uma boa empresa
de Airbnb, você põe esses imóveis e aí você começa a gerar renda. Por exemplo, uma renda no Paraguai, uma renda no Uruguai e pode ter sua renda aí no Brasil também. Se um desses países afundar, você tem outras alternativas, tá? Então, dificilmente 3 países vão afundar automaticamente. E quando eu chego aqui no Paraguai ou no Uruguai, eu vejo o quanto a moeda brasileira é desvalorizada, tá? O quanto o real não vale patavinas nenhuma, não vale bulhufas nenhuma, né? E aí, agora é isso que eu te digo. Será que o real, com o rombo econômico que o Lula está fazendo, com a... Vamos lá, com sabe, os gastos, com a eleição chegando e gastos exorbitantes que o Lula está fazendo, será que tem chance do real valorizar? Acho pouco provável, tá? Então, entre em contato com a Imigra Mais, 16 99321 0648, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela confiança e até o próximo editorial.